Olá, meus irmãos. Continuando nas nossas devocionais no Evangelho segundo João, hoje a gente vai ver sobre Jesus como o pão da vida, que está no capítulo 6, versículos 22 ao 40. Eu não vou ler todo o texto, a gente vai lendo conforme vamos meditando, mas o que precede esse texto é a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, então, alimenta toda aquela multidão, atravessa o mar, faz aquele milagre também de acalmar o mar, andar sobre o mar. E chega do outro lado, a multidão segue ele, e segue porque queria mais pão, porque queria aquele milagre sendo repetido várias vezes e tendo seu sustento provido ali por Deus. E Jesus afirma que eles viram esse sinal, mas não entenderam, não enxergaram, viram apenas o milagre, querem apenas realmente o seu sustento, que é o que está no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Jesus então afirma que eles estão procurando apenas a sua necessidade terrena, apenas a sua necessidade temporal, do aqui e do agora. Aí Jesus fala que existe uma necessidade que tem uma importância maior do que essa, que é o eterno, que nós devemos trabalhar pelo que é eterno, que é o que fala no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então aqueles milagres apontavam e confirmavam Jesus Cristo como Deus, como aquele que ia prover não somente as necessidades temporais, mas aquelas que são eternas. Jesus então afirma para eles trabalharem por isso, não simplesmente pelo terreno, mas buscarem o que é do alto, aquilo que é eterno, aquilo que permanece para sempre. E eles então continuam exigindo a comida e o pão, as suas necessidades terrenas sendo providas aqui. E eles usam até a Bíblia para falar que Moisés deu para eles o maná. E eles pedem então esse pão. E Jesus corrige eles, falando que não foi Moisés quem sustentou aquele povo. Não foi Moisés quem tem o pão. O verdadeiro pão é Deus quem dá, que é o que ele fala nos versículos seguintes. Então Jesus corrige eles. E depois que eles pedem esse pão que é eterno, que sustenta por toda a vida, Jesus afirma quem ele é. No versículo 35, ele fala: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus fala aqui um dos seus eu sous, falando que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele tem a mesma essência do Deus Pai, ele tem todo o poder. Todos os atributos de Deus Pai estão também em Jesus Cristo. E ele é o pão da vida, ele é Deus e é ele quem sustenta toda a vida. Todo mundo que come e bebe de Jesus Cristo jamais terá fome, jamais terá sede. Terá suas necessidades supridas, não somente por agora, mas por toda a eternidade. Então Jesus chama a atenção para si e fala que aquele sinal apontava para Jesus Cristo como aquele que sustenta todas as coisas, não simplesmente multiplica os pães, mas te dará a vida eterna, uma vida que jamais terá fim diante de Deus por toda a eternidade, se contentando, se alegrando e conhecendo o verdadeiro Deus. Então Jesus Cristo aponta para essa realidade espiritual que é aquela que nós devemos buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Primeiro sempre o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E ele fala então no verso 36, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Então ele fala aqui de uma outra realidade, da realidade da nossa situação, de quem nós somos, do homem no seu estado atual. Ele fala que nós não, mesmo vendo essas maravilhas, esses milagres, nós não creremos por nós mesmos, porque nós estamos mortos nos nossos pecados, nós estamos, como nós colocamos, numa depravação radical, a nosso ser, nossa essência está sempre inclinada para o pecado, não para as coisas de Deus. É o que nós vemos em todo o Evangelho segundo João. Ele fala que nós somos ignorantes, João capítulo 1:10, que somos cegos, João 3:3, que nós odiamos a Deus e as coisas do alto, a luz, que é João 3:20, que estamos mortos, João 5:25, que somos escravos do pecado, João 8:34, que somos surdos, João 8:43 e 47, que somos escravos do diabo, João 8:44. Então Jesus Cristo e a Bíblia ensina que nós, por nós mesmos, na nossa natureza, nós não buscamos a Deus, nós somos todos pecadores, não há justo, não há um sequer, todos nós buscamos o nosso interesse, as nossas necessidades
não nos importamos em dar glória ao verdadeiro Criador, aquele que tem a vida em si mesmo. Mas ele continua no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então aqui Jesus fala que o Pai é quem dá, para nós podermos chegar a Jesus Cristo, obtermos a vida eterna. O Pai tem que nos dar a Jesus Cristo. E Ele nos dá a Jesus Cristo na eternidade, antes da fundação do mundo, que é o que a gente vê também em todas as suas escrituras. Então o Pai nos dá na eternidade, para Jesus Cristo. O que significa que nós dependemos unicamente, exclusivamente de Deus. A salvação é monergista, somente de Deus, não tem nenhuma participação nossa, não é sinergista. É unicamente, exclusivamente de Deus. A Deus pertence a salvação, que temos aquela oração de Jonas também muito conhecida. É somente ao Senhor que pertence a salvação. Em João ele fala que é da vontade do Pai, não dos homens, que a gente vê lá no capítulo 1. Não é da vontade da carne, mas é somente pelo Pai que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Também fala que a escolha é de Deus, que não vem de nós, que não foi nós que escolhemos, mas Deus quem nos escolheu primeiro. João 15, 16, 19. Então nós temos isso, que a salvação, como veremos também nesse capítulo mais para frente, ninguém pode chegar ao Pai, a não ser que Deus tenha, ninguém pode chegar a Jesus Cristo, a não ser que Deus tenha nos dado a Jesus Cristo. Então a nossa salvação, que é uma graça, que é um alívio para nós, não depende de nós, não depende da nossa capacidade, porque a nossa capacidade natural não pode chegar a Jesus Cristo. Nós, muito pelo contrário, nós odiamos a Deus. Nós somos inimigos de Deus na nossa natureza. E uma última graça que nós temos ainda aqui demonstrada nesses versículos é da salvação garantida. A nossa salvação está garantida por toda a eternidade, que é os versículos 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, nossa salvação depende de Deus do começo ao fim. Deus quem nos elegeu na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus é quem preserva a nossa fé. Deus é quem nos dá a fé, que é dom de Deus. Deus é quem sustenta a nossa vida durante todo esse tempo, durante todas as aflições. E é Deus quem completará a obra em nossa vida. Quando Jesus Cristo voltar, nós seremos ressuscitados no último dia e teremos então, enfim, um novo coração, uma nova mente, um novo corpo, para que possamos adorar a Deus em perfeição, com uma natureza agora completamente renovada. Então essa é a obra de Deus. Quando Deus começa uma obra, ninguém pode parar a obra da sua mão, ninguém tem poder para impedir a Deus de completar aquilo que é a sua vontade. Então a última graça que nós temos aqui é que Deus começa e termina a sua salvação em nossas vidas. E o que compete a nós é adorá-lo, glorificá-lo e reconhecer que a nossa vida está completamente nas mãos de Deus. Amém?